Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Vai Vendo Brasil, tanto através do nosso site, vaivenobrasil.com.br, através também da VVB TV, né, Jorge, nosso canal do YouTube, e também através da TV Londres, né, também retransmitindo a gente. Nosso muito obrigado a todos. Hoje, esta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, eu só quero saber se amanhã vai cair na conta o 13º. Mas de quem? De... Se cair na minha conta, já está gasto. De quê? Já está gasto. Amanhã praticamente acabou o mês e é o dia que tem que pagar o 13º. Será que o empresário está com dinheiro para pagar o 13º, Jorge? Tiosso, é assim, são poucas empresas que fizeram caixa para pagar o 13º. Então acabam, muitas vezes, socorrendo do empréstimo bancário, ou às vezes o empréstimo daquele amigo, exato, ou aquele amigo que vai entrar com uma sociedade ali participando dos lucros, né? Ou aquelas pessoas que já não tem mais o nomezinho bonitinho, não tem mais o crédito bancário. Corre ao agiota. Corre ao agiota, mas se você for procurar agiota, procure o agiota que não mate, aquele que não só bate. Vai vendo. Só bate. Eita situação, como se diz o ex-prefeito de Americana, coisa tá preta, né, Jorge? Complicado. E tá preta, sabe por quê? Ontem o nosso querido ministro, né, ele fez um pronunciamento, o Haddad, e hoje nós amanhecemos com o dólar simplesmente a R$6. R$6 praticamente o valor do euro, né, Jorge? Pois é, tio, ele chegou a 5,87 lá atrás, aí já todo mundo já queria intervir no mercado, aquele negócio todo, aí ficaram enrolando, porque não, nós vamos fazer um pacote de economia, de diminuir a dívida fiscal, não vamos aumentar a dívida, vamos anunciar. Aí teve esse negócio, acho que G20, o G20, ficou todo mundo quieto, não se falou mais nada e o dólar acabou dando uma estabilizada 5,86, 5,87, 5,90, 5,85, 5,80, acabou ficando por aí, culminando com as eleições norte-americanas. Exatamente. Então ficou. Mas o fato é que o Brasil esperava ansiosamente para realmente uma reforma, e um pacote fiscal na economia que realmente desse alguma esperança e alguma luz. Mas o que aconteceu ontem no pronunciamento ao vivo, né, que foi uma coisa cinematográfica, criaram uma expectativa, a mídia festiva tudo em polvorosa, e colocando, a vocês aí que nos acompanham pela TV Londres, não estão acostumados com esse vocabulário, a mídia festiva que eu chamo, é essa mídia que bate palma para bêbado dançar. A mídia que só exatamente, né, faz festa. Né? Exatamente, então é a mídia festiva que eu chamo. Então a mídia festiva anunciando, Haddad vai o corte do IR para quem ganha até 5 mil. A princípio eu fiquei, não é possível, não pode, eu não vou nem o Vai Vendo Brasil não vai entrar nessa aventura, o Vai Vendo Brasil não vai entrar nisso, não vamos, levantei, investiguei, e toda a mídia festiva, de Globo a Vênus Platinada, que eu chamo carinhosamente. A Vênus Platinada, o Globo, Folha de São Paulo, todo mundo dando aí a mídia festiva local aqui, então você via na escrita, os rojões soltando assim os fogos, assim na escrita, de tão alegre que estava daquele anúncio maravilhoso que... Aí eu chego no final da noite e eu falei, eu vou assistir, porque... Independente de ser esquerda, direita, PT, não PT, Haddad, Lula, não Lula, Haddad, etc. e tal, a gente tem uma esperança que a gente tenha uma moeda um pouquinho mais forte, uma economia um pouquinho mais estável, né, para que a gente possa fazer planejamentos futuros, né, de investimento ou não. Então, é assim, eu assisti ansiosamente.
Eu creio que você vai dar essa notícia e eu vou fazer esse comentário do que eu achei daquele pronunciamento que a mídia festiva soltou, rojões e etc. e tal. O Partido dos Trabalhadores, os vereadores, os deputados, só faltavam, pelo menos nas mídias sociais, aí, no X, no Twitter, no Instagram, Twitter é o X, Instagram, Facebook, estavam todos comemorando, colocando o ministro tocando violão, estava uma festa, uma farra, porque foi um anúncio que para eles foi positivo. Mas na matéria que o Tiosso vai dar daqui a pouco, vou fazer um comentário e convidá-los a uma reflexão e vocês vão ver que não foi tão positivo assim. E olha só, Jorge, a alta da moeda, do dólar, é atribuída à cautela dos investidores diante das novas medidas econômicas. Analistas apontam que a isenção do IR enfraquece e a percepção de comprometimento com o corte dos gastos não foi bem o que todo mundo entendeu não, né? Porque foi anunciado o corte dos gastos e não teve corte nenhum. Aquilo mais foi um show pirotécnico, né? Uma propaganda política. Eu diria que propaganda eleitoral. Exato. Não teve corte de gasto nenhum. E é aquilo, o governo não vai sacrificar absolutamente nada, não vai cortar nenhum gasto, ao contrário, e quem vai pagar realmente é aquelas pessoas que ganham acima de R$5.000. Esse porque 75 não, eu acho que 80% é o número exato de pessoas nessa faixa de R$5.000. Isso representa o quê? 80% do brasileiro que contribuía com esse país vai deixar de pagar imposto de renda. Veja bem, deixar de pagar imposto de renda não significa que você deixou de pagar impostos. Não. Tá? Então, vamos na notícia. Vamos lá. Bom, gente, o Haddad anunciou então a isenção do IR para quem ganha até R$5.000, né? E também supertributação para os salários maiores, que são salários acima... Atentar é bem, acima de 50 mil. Então, essa medida aí vai ser bancada nessa equação pelas pessoas que ganham mais de R$50 mil por mês. Ele enviará esse combinado ou pacote, né, de corte de gastos obrigatórios. Aí. A proposta para isentar de imposto de renda quem ganha então até R$5.000. Agora, esse pacote, Jorge, de corte de gastos, o que ele quis dizer? Porque em momento algum ele fala do corte de gastos, né? A gente fica até meio sem entender, porque o que foi anunciado é que viria junto esse pacote de corte de gastos. Mas, na verdade, ele tira de quem está pagando até 3 mil, né? E agora para 5 mil e põe para quem vai pagar a partir de 50 mil. Você fez uma fala muito interessante, você queria entender, mas 98% do povo brasileiro também queria entender o que foi aquilo. Sim. Porque aquilo nada mais foi do que um programa eleitoral dizendo que o Lula cumpriu uma promessa de campanha. Mas acontece que não existe milagre no mercado financeiro e nem com dinheiro. O dinheiro não se reproduz, ele não dá aquela encostadinha no pé um do outro de noite e no dia seguinte tem um monte de moedinha. Não é assim que funciona. Então, assim, o que você queria entender, todo mundo quer entender. Não foi feito um anúncio nenhum, só foi anunciado, sim, aqui naquele show pirotécnico, né, da isenção até quem ganha 5 mil. Mas vamos lá, vamos fazer uma reflexão junto comigo aqui, eu e tu e eu. Vamos fazer uma reflexão aqui. E você também está convidado. Sim. seria um absurdo se não estivesse aqui no lado. Né? Mas vamos lá, vamos fazer uma reflexão. 80% da população que paga impostos nesse país vai deixar de recolher. Imposto de renda. Imposto de renda. Aí aquelas pessoas, eles falam que quem ganha 50 mil, deve ser o quê? Quantas pessoas nesse país ganham 50 mil? 2%? 3%? Eles acreditam que a tributação de 10%. 5% da população brasileira vai bancar esses 80%. Seria esses 5% que ganha isso, assalariados aí, assalariados de multinacionais, assalariados do setor público, do governo, do próprio governo. Eu acho difícil das multinacionais ter um salário de 50 mil reais.
normalmente são do próprio governo, aqueles negócios, aquelas coisas, daqueles salários absurdos que tem. Né? Mas, na verdade, o que eu percebi, e quando o ministro Jaiminho era o apelido que ele tinha, que Jaiminho do Chaves, aquele que só vivia dormindo, quando ele era prefeito de São Paulo, né? O Jaiminho Haddad, o pessoal ainda lembra disso aí ainda, né? Era o Jaiminho. O Jaiminho Haddad veio com aquela coisa, ele falava assim, vamos cortar dos militares. Eu percebia rojões ao fundo, quando ele falava que vamos cortar o salário dos militares, vamos cortar o salário, os super salários das viúvas dos militares, vamos cortar, ou seja, os militares vão bancar isso. Então, você veja, o revanchismo do PT contra o militarismo é uma coisa fantástica. E isso, de fato, isso está, né? Eles vão cortar mesmo, diminuindo, colocando teto, estão fazendo. Isso vão colocar. Eu até concordo que existe umas distorções no salário dos militares, como diz os cleptocratas, que eles têm uma coisa com os militares, eu não tenho nada contra, ao contrário, foi um dos períodos que eu mais achei que esse país se desenvolveu de verdade, com responsabilidade e seriedade, foi no período que eles chamam ditadura, eu chamo regime de exceção. Mas isso é o que eu acho, né? E eles podem achar o que eles quiserem também, e tanto é que eles acham. Então existe um revanchismo. Quem é que vai pagar a conta? Os militares. E não só os militares, quem ganha acima de 5 mil também vai pagar essa conta. Ou você acredita que vai ficar do jeito que estava, 17,5, vinha 27 o teto. E quem ganha acima de 600 mil no ano não vai mais pagar o que todo mundo paga, vai pagar 10%. Exatamente. 600 mil no ano representa o quê? 50 mil por mês. 50 mil por mês. E vai pagar isso 60 mil reais de independente de ser CLT, de ser o que for, estatutário. De repente, um empresário que ele tem uma receita, um prolabore de 50 mil por mês, vai ser super tarifado, super taxado. E esse vai deixar um carro novo todo ano. E esse empresário vai repassar isso para quem? Porque esse empresário, normalmente, é aquele que produz a roupa, é o que produz a farinha, que produz o arroz, que produz... Ele vai passar a conta. Ele vai repassar essa conta para o cara que não paga imposto de renda, só que vai pagar as mercadorias mais caros. Não tem milagre. Mas nós vamos economizar. Olha só, eles até arriscaram falar uma cifra perto de 50 bilhões. Arriscaram, vai economizar de quem? Da onde? O Haddad é formado em economia. Ele fez um curso pela internet, ele falou que fez. Né? Vai vendo, mais uma vez, né, Jorge? Quem vai pagar a conta? Quem que vai pagar? É o cara que pensa que tem isenção de imposto de renda numa campanha política descarada que foi apresentada ontem para a reeleição do descondenado, bêbado e descondenado, segundo fala do senador Magno Malta. Né? Quem que vai pagar essa conta? Você que vai ter isenção de 5 mil, porque hoje você já gasta uma fortuna no mercado, não consegue comprar sua picanha nem sua cervejinha, e gasta uma fortuna, vai gastar mais. Vai gastar mais. Mas eu não ganho 5 mil, não vou pagar imposto de renda. Mas você vai pagar o IOF, vai pagar tudo a mais, a mercadoria vai ficar mais cara. Né? O IVA, esse famoso IVA, que esse pacote fiscal vai sair. E ele é horrível, é um pacote fiscal que é vampirístico. É um pacote fiscal horrível, é uma reforma tributária péssima. Eu costumo dizer que é reforma de siglas. Eu estou fazendo isso, é uma análise minha. Não estou falando que é isso, não. Você faça a sua, junto com a minha, junto com o que você escutou e com o que você escutou ontem no show pirotécnico da campanha eleitoral de reeleição do painho Lula. Que foi um absurdo. Agora eu vou falar uma coisa a vocês. Eu não corto um centavo, vou comprar um avião novo, vou fazer mais um ministério, emprego toda a companheirada. Tá todo mundo empregado. Todo mundo empregado. E eu vou gastar esse dinheiro, vai ser quem que vai pagar essa conta? Com uma renúncia de 80% das pessoas que ganham até 5 mil e pagavam imposto, com uma renúncia de receita, quem que vai pagar? Mas aí tem um déficit que não pode aumentar. Como não pode? Vai aumentar o quê? Emite moeda é inflação. Isso daqui 2 anos, que eles falam que nós vamos estar bem, daqui 2 anos nós vamos estar bem
Né? Eu não posso dizer aqui porque agora tem o pessoal lá de... Eles não moderador. Eles não merecem ouvir o pessoal lá. Né? Mas é aquilo. Vai tirar esse dinheiro de onde? De nós de novo. Nós vamos pagar essa conta e vamos chegar na reeleição. Não, mas ele isentou imposto, é 5 mil. É que nem na eleição passada. O Bolsonaro não usava máscara. O Bolsonaro falava besteira. Não sei o quê. Por conta disso, eu peguei um descondenado, um bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, e coloquei presidente da República. Aí, de novo, nós vamos reeleger esse bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, porque ele deu uma isenção de 5 mil, só que antes você gastava 500 no mercado, agora você vai gastar 2,5. Com certeza. Então esse dinheiro não vai vir para o seu, o que você não paga de imposto não vai vir para o seu bolso, vai para o bolso dos outros, porque ou você acha que quem ganha acima de 50 mil vai perdoar você? Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Os militares vai acabar a mamata, mas os políticos vão aumentar. E os militares, esse negócio, aquelas pensões vitalícias eram realmente uma coisa que precisava acabar mesmo. Aí eu até concordo. Porque assim, eu tenho que aplicar uma regra para eu tenho que aplicar para todos. Sim. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, se é que ela ainda existe, ela existe ainda impressa, mas ela não exerce, ela não é executada de verdade, de fato. Não é? Todos são iguais perante a lei. Então, não podemos ter alguns mais iguais do que os outros. Então, se uma esposa de um militar recebe a pensão, quando ela morre, passa para os filhos e assim vai, por que eu morre também e meus filhos não vão receber? Então, se tem para os milicos, tem que ter para mim também. Exatamente. Então, eu achava realmente que existia essa distorção, sim. E eles alegavam que é porque o militar ganhava pouco. Só que hoje os militares não ganham pouco, não. Ganhava pouco na época. Na época que o governo era militar. Aí eles ganhavam pouco. Porque eles cortavam na carne. Por isso que eles davam essa pensão para garantir a família do militar quando o militar já não estivesse mais ali. Sim. Porque ele era o pilar financeiro da casa. Mas hoje não. Hoje o salário dos militares é algo assim interessante. Vamos ver por curiosidade, busca no portal da transparência, se você tiver essa curiosidade, no portal da transparência, vamos pegar um general Heleno, quanto ganha o general Heleno de pensão? E quando ele morrer, essa pensão vai para quem? Vai para quem? Levanta no portal da transparência, se bem que ele deve ter aberto mão, porque agora ele é senador. Ele é senador. Mas pega no portal da transparência de quando ele só era general, quando ele não era senador e nem ministro. Só um exemplo, tem vários generais, você pode pegar o general Heleno, o Braga, o general Braga, né, que queria dar o golpe. Vai ver no Brasil. Agora, Jorge. Curiosidade. Agora, Jorge, um outro assunto que eu acho que não só a cidade de Americana, mas muitas cidades acabam discutindo isso, gera-se muita revolta, né, com relação à Câmara dos Vereadores. E recentemente aqui em Americana começou de novo o assunto que a Câmara de Vereadores vai voltar a discutir férias e 13º salário para vereador. Aqui em Americana é a terceira vez em 2 anos que é debatido isso dentro da Casa de Leis. E os parlamentares estão reunindo assinatura para poder apresentar essa propositura, né? E votar isso em regime de urgência. Só que a gente não pode esquecer que a gente acabou de passar o período eleitoral, né? Então, assim, por que não fez isso antes? Inclusive, já foi apresentado... Sim, foi apresentado por uns 2 meses antes da eleição. Não para 13º, para atualização do salário. Atualização monetária de inflação. Isso. Não era aumento de salário dos vereadores. E aí, como estava próximo às eleições, acabaram negando... Não, todo mundo com medo de votar. Porque é impopular, né? É impopular, a população não perdoa. Só que a população aprovou os vereadores que aí estão, inclusive o Fred e a Sandra lá do Americana em Pauta, eles discordam de mim, eles acham que a população não aprovou. Só que assim, a gente vê os vereadores reeleitos, foram 14, se não me engano, 13 ou 14 vereadores reeleitos, tiveram o dobro da votação, alguns até quintuplicou a votação que teve. Isso é aprovação. Isso é aprovação. Mas isso só foi 37%, 63% votou nos outros candidatos.
Mas os 63% foi menor do que os 37%, porque o voto foi para eles. Então, eu discordo de vocês. Respeito o cálculo que vocês fazem de contentamento de candidatos perdidos, né? Mas eu não concordo. A população aprovou sim, tanto aprovou que reelegeu 14 houve 19 reeleição. e 3 não eram candidatos à reeleição, a população aprovou. Então, ok. Só que assim, agora esses vão votar favorável. Inclusive agora falar em 13º, aí não, sabe por quê? Porque é inconstitucional. Aí não cabe ao vereador que é 13º, férias. Ele não tem horário de entrada e de saída, ele não faz 40 horas semanais. Ele não é obrigado a estar na Câmara todos os dias. Sim. Então, ele não é um regime seletista, um regime estatutário. Ele é um cargo eletivo. Então, o salário dele não é nem salário, é um subsídio. Ô Jorge, mas você não acha que eles já estão querendo colocar isso em discussão agora, que é para falar, então não vamos, já que não pode, é ilegal a gente colocar 13º e férias, então vamos fazer o reajuste, porque já há muito tempo a gente não faz o reajuste. É para justificar, mas é assim, por que eles não aprovaram esse reajuste inflacionário lá atrás, 2 meses no antes da momento que eleição? era para ser feito? Porque eles eram impopular, porque eles não entregam. Os nossos vereadores, lamentavelmente, e eu tiro lá raras exceções, 1 ou 2, raríssimas exceções, os nossos vereadores, eles não fazem jus para ser varredores, para ter o salário de varredores, porque eles não entregam. Com todo respeito aos varredores, tá? Que o salário é desproporcional. O vereador ganha 10 mil, um varredor ganha acho que 1.300, 1.400. Acho que é 1.400 porque é o mínimo. Sim. Não é? Então, eles não servem para ganhar um salário mínimo. Porque o que eles entregam à população, se bem que a população ou foi enganada, se enganou e aprovou, porque eles não entregam nada, ou porque eles inventaram o que entregaram. Esse é o dito estelionato eleitoral. Isso é o estelionato eleitoral. Eles não entregaram nada e então não justificam o aumento de salário. Mas é para a próxima legislatura. Ok, mas voltou 13 dos 14, dos 19, voltou 14, acho que é 14, eu não sei ao certo, acho que é 14, voltou. Por que esses 14 não votaram, então, esse aumento do subsídio? Não é salário, subsídio, porque é cargo eletivo, então logo não tem direito a férias ou tampouco 13º, porque aí entra num regime seletista e não cumpre horário. Então não é bem assim, isso não pode, é uma coisa absurda, pode até ter um acordo aí, porque aumentar isso, fazer um 13º subsídio saindo do ODES. Mas aí você entra numa coisa, mas por que você paga 13º? Ele é do regime seletista? Não, não é. Aí o cara entra com uma ação trabalhista e ganha. E ganha. Aí a gente gera um outro problema. Então, os senhores vereadores, acho que fizeram isso uma cortina de fumaça, o 13º em férias, com uma cortina de fumaça, porque eles não são estatutários ou tampouco seletistas, é um cargo eletivo, e cargo eletivo eles ganham, esse subsídio seria, teoricamente, uma ajuda de custo para ele representar a população. Sim. Tá? Coisa que eles não, os nossos 19 aqui de Americana, não posso falar de Santa Bárbara, porque eu moro aqui. Eu recolho imposto aqui. Cada vereador me custa mais de 1,5 milhão por ano e não me entregam nada. Então não justifica um aumento. Não que não mereça, porque é o que eu sempre falo. Não é o quanto você ganha, é o quanto você entrega de trabalho. E os nossos 19, desculpa a todos eles, que a maioria são meus amigos, inclusive. As pessoas são meus amigos, os CPFs desses vereadores são meus amigos. Estão devendo e muito. Jorge Ramos, vamos lá. Agora, quem está devendo, você sabe que é o Corinthians, né, Jorge? E muito dinheiro, hein, tio? O Corinthians está devendo, mas olha só, Jorge, a galera tá dando uma forcinha. É um negócio de louco, né, cara? É uma onda. Você viu isso, Jorge? Você até fez aqui, eu vou até colocar esse vídeo aqui para o pessoal entender. A vaquinha para pagar a Arena Corinthians supera 4 milhões de reais em apenas 14 horas. O projeto de arrecadação de fundos para a quitação da dívida do Corinthians, junto com a Caixa Econômica Federal,
pela construção da Neoquímica Arena já atingiu a marca de 4 milhões de reais na manhã de hoje, de quinta-feira, dia 28. A vaquinha foi criada por iniciativa da principal torcida organizada do Timão, os Gaviões da Fiel. A vaquinha foi lançada às 19 horas da última quarta-feira, dia 27, em alusão ao ano de fundação do time. O objetivo da campanha, gente, é arrecadar 700 milhões de reais em até 6 meses. Guilherme Tiosso para o Vai Ver no Brasil. É isso aí, Jorge. Só que essa matéria eu gravei de manhã e já tinha 4 milhões. Agora, no final da tarde, já tinha mais de 6 milhões. Será que o Corinthians vai conseguir pagar a dívida com a Caixa Econômica O Corinthians não, mas a torcida vai. A torcida vai. Mas aí eu falei, a torcida vai ter direito ao passe dos jogadores do time, a torcida vai ter direito ao estádio, porque a torcida é um consórcio de pessoas, é um consórcio de CPFs, aí eles pagam essa dívida. E eles vão ter direito, vão ter propriedade sobre, ou realmente é somente para manter corintiano, né? É para manter aí o time, o estádio firme e forte, porque durante muitos anos o Corinthians não tinha estádio. Né? E hoje é maravilhoso lá, né? Sim, a Arena Corinthians é coisa de... de Itaquera, né? Eu já fui lá, já. Já foi? Foi, coisa de primeiro mundo. É um estádio de primeiro mundo. Né? Então é aquilo, mas aí é que tá. Essa dívida foi criada como? Você tem na matéria? A construção, né? A construção, o financiamento da Caixa para aquilo tudo, né? Exatamente. Foi na época da Copa, né? Opa! Na época da Copa. Época da Agora eu te pergunto, não era para o governo estar pagando isso, ajudando a pagar, incentivando o esporte? Eles fizeram vários estádios para a Copa. Sim. Né, para essa Copa, tio. Os estádios hoje estão abandonados. Gastaram uma fortuna. Sim. Na Arena Corinthians acabou ficando, porque o Corinthians não tinha um estádio, acabou adotando, o time acabou adotando a Arena Corinthians e ficaram por ali. E tem que pagar, isso tem que pagar, porque a Arena Corinthians foi feito um financiamento. Mas muitos estádios pelo Brasil afora, que hoje estão abandonados, estão servindo de pastos, alguns estão servindo de pastos, outros não estão servindo para nada, para absolutamente nada, espalhado pelo Brasil, foram gastos fortunas, ficaram aí jogados aí com dinheiro nosso, parado. Foram bancados 100% pelo governo federal. Então, é aquilo. Mas voltando aqui ao Corinthians, ok, é uma dívida com a Caixa para a construção do estádio. Mas aí a torcida pega e paga. Mas e esse dinheiro? Que veio um dinheiro, foi para o bolso de alguém. Aí a torcida vai pagar para essa pessoa ter gasto. Os jogadores milionários. Pois é, os jogadores não podem contribuir. Esses contratos de bilhões, eles não podem contribuir. Ah, não, porque hoje ele está no Corinthians, amanhã ele está no Palmeiras. Mais uma vez, quem vai pagar aí é o povo, e o povo paga por quê? Porque é burro. Porque é burro, não tem que pagar. Porque é inadmissível você torcedor da Fiel, tirar o dinheirinho da sua cerveja, do seu churrasquinho de final de semana, até do dinheiro para você entrar no estádio para assistir o seu time do coração, para alguém gastar por você, para alguém tomar champanhe francês na França. Isso a gente sabe que acontece, né? Eu acho que falta um pouco de qualidade de inteligência aí. Mas tudo bem, respeito, sucesso, chega a ser até, hoje é só o que se fala nas rádios hoje, e a galera está unida. É só o que se fala. E é bonito de ver. Essa mesma união, que tem para isso, poderia ter para outras coisas nesse país. Lamentavelmente não tem. Não tem. Mas o fato é que eles vão conseguir, se já chegar a 6 milhões em apenas algumas horas, essa vaquinha, qual é o valor montante da dívida, Tiosso? 700 milhões. 700 milhões, ou seja, eles já têm 1% em algumas horas. Já. Possivelmente eles consigam. Não, provavelmente. Eles têm o trabalho são de 6 meses. Em 6 meses eles vão conseguir isso antes. Bom, mas é lamentável porque assim, vocês estão pagando para alguém tomar champanhe francês na Torre Eiffel. Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui?
Aonde? Na Torre Eiffel? Na Torre Eiffel, tomando champanhe francês. Eu não gosto de champanhe. Eu não gosto de champanhe? Não gosto não. Eu prefiro uma botilha de vinho. De vinho. Vai bem. Eu gosto até de um frisante, mas champanhe eu não gosto. Não. Champanhe é o cúmulo da frescura, é um negócio horrível. Champanhe é horrível, na verdade. Tome um espumante bom. Sim, um frisante, um espumante bom é melhor do que champanhe. Né? O pessoal, não, esse é prosecco, é brute. Né? É ruim pra dedéu, tem tantos vinhos bons aí, cervejas boas, vinhos bons aí. Vai vendo. Jorge Ramos, mês de novembro. Mas antes de ir embora, tio, isso aqui, nós estamos aqui, tem um tempinho, falando em champanhe, falando em Paris, aí eu estava observando, né? Nós tivemos a semana passada, nós tivemos um caso lamentável, um fato lamentável de uma morte de um estudante de medicina por um PM. Né? Eu acho que houve exagero de ambos os lados ali, as investigações vão mostrar e aí quem tiver que ser punido vai. Mas eu queria fazer só um comentário. Quem já teve a oportunidade de fazer uma viagem, mesmo que nacional ou internacional, de avião, a gente sofre, a gente que vai para um aeroporto, a gente sofre uma verdadeira humilhação. Né? Eu não tive essa humilhação, mas já vi muitos casos de pessoas ter que tirar cinto, sapatos, tudo, vai e volta naquela... Não tem absolutamente nada, e ainda assim, ainda tem as suas malas revistadas, abertas, cuecas sujas e soltando para cima, aquela coisa horrorosa, né? O pessoal tudo de luvinha para deixar a coisa mais drástica ainda, né? E aí você passa aquela humilhação, e depois você passou daquela esteira, aí você coloca o sapato, coloca o cinto, põe as moedas no bolso, pega a carteira, põe o celular, se ajeita, joga as coisas na mala de qualquer jeito, senta em cima e vai feliz da vida. Você passou por uma humilhação, pagou caro por uma passagem aérea e passou por uma humilhação tão grande em nome da segurança. Em nome da segurança, a Polícia Militar também faz abordagens a veículos e a pessoas. Por que as pessoas resistem tanto à abordagem da Polícia Militar e não é tão humilhante quanto as humilhações que a gente passa dentro de um aeroporto? Dependendo do aeroporto é pior. Tem aeroporto... E todo mundo vai passar. Feliz da vida e contente. Eu vi uma cena em Madrid, tioço, que eu fiquei... Agora, se é comigo, eu juro que eu mandava a pros currones da puta madre, né? Do cara. E o que ele fez com aquele senhor é coisa assim, absurdo, humilhante, absurdo. O cara já tinha passado uma vez, não tinha acontecido nada, mas ele esqueceu de tirar o notebook da mala e passar separado. Fizeram ele voltar com toda a bagagem de novo lá para trás. Né? E detalhe, descalço e sem cinto, segurando as calças. Porque ele estava com um pantalão lá, uma calça larga. E segurando as calças. E aí a polícia vai te abordar. Aí passa ali, aí passou e volta de novo, apita de novo. Mas não tinha apitado antes. Aí apitou, aí faz o cara tirar tudo. Pelo amor de Deus. Aí não tem problema nenhum. Terminou, ele saiu, aquele senhor saiu e foi feliz da vida para a aeronave dele. Aí aqui a Polícia Militar chega, aborda uma dessas pessoas que passaram humilhação no aeroporto e não reclamaram. Ficam todos nervosinhos. Não, abordou porque eu sou fulano de tal, porque eu não sou bandido. Mas exatamente, a polícia não sabe quem é e quem não é. Ela está averiguando exatamente para nos dar segurança. Então eu não consigo entender a bestialidade do ser humano nesse sentido. Jorge, mas é aquilo, né? Parece que agora é uma perseguição com a polícia militar, não pode abordar, não pode fazer nada, todo mundo filme, todo mundo... Né? Parece que tem medo, né? Infelizmente, Tiosso, a Polícia Militar tem muitos bandidos dentro da instituição Polícia Militar. Hoje, muito menos, mas já teve muito mais. Dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil, dentro da política, dentro do governo, tem muito bandido, literalmente. E muito servindo, inclusive, a um comando paralelo, a um governo paralelo que, infelizmente, está se assolando por esse país. Não é? Então, é assim, e com isso as pessoas se acham no direito de pegar aqueles bons policiais, aqueles bons políticos e tratar como se todos fossem iguais. Vai ver.
Jorge, vamos ficando por aqui então, nesta quinta-feira, dia 28/11, final do mês de novembro. Oi, eu já estou encerrando aqui. Tchau, tchau. Peraí, ainda não, vamos voltar lá, não estou encerrando não. O Tiosso falou em encerramento, eu já encerrei. Ele já encerrou o tempo. Que aqui o negócio é vapt-vut, mas não voltamos aqui porque... Gente, um grande beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer. Beijo enorme, Beijo, tchau. tchau.